Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. O tema da nossa mensagem hoje é verdades sobre vitórias. Verdades sobre vitórias. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, e eu quero ler a partir do versículo 28. A partir do versículo 28. E diz assim: estão comigo, gente? Presta atenção agora. Ninguém fala, ninguém anda, tá certo? Ninguém conversa. Agora, presta atenção o que é que Deus vai falar para você. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Repete comigo: em todas as coisas. Isso, em todas as coisas para o que, gente? Para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De repente você está dizendo assim: pastor, por que dessa mensagem hoje? Eu fico imaginando essa palavra vitória. E aí, de repente, você está sentado e diz assim: pastor, está tudo errado. Eu não estou ganhando nada. E quer dizer que vitória sobre ganhar? É lógico, pastor. É lógico. Por exemplo, futebol, vitória é quando um time ganha. Tudo bem. Mas no âmbito espiritual, será que é ganhar? Jesus, ele teve vitória ou ele foi derrotado? Responde essa. Na cruz, Jesus teve vitória ou foi derrotado? Ah, agora você está me compreendendo, né? Nem sempre é sobre ganhar. Por exemplo, tem pessoas que estão dizendo assim: pastor, eu tive uma vitória, Deus me curou, eu estou bem aqui, glória a Deus, realmente. Mas vem cá, e alguém que perdeu seu familiar foi derrotado? Por exemplo, eu perdi minha sogra, foi uma derrota? Será que a gente não está com uma perspectiva errada sobre vitórias? Será que eu e você, será que o sentimento que você tem está dizendo assim: eu sou derrotado, eu sou um derrotado, e Deus está dizendo assim: não, você é um vitorioso? Como assim? Vamos lá, gente. Eu acho interessante um texto da palavra de Deus que diz assim: Pedro prega o evangelho, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. No livro de Atos tem lá. Mas também
Lógico, você passa algumas folhas e encontra isso. Pode ser que não sejam algumas folhas, pode ser que tenha sido um outro período. Estevão prega o mesmo evangelho. Pedro prega, vidas são salvas. Estevão prega e é apedrejado. Você já começou a entender. Quem é que foi vitorioso, Pedro ou Estevão? E, gente, o fato da alguém nosso ter partido, não significa que a gente fracassou, que a gente foi derrotado. Será que, quando a gente lê o texto, ele diz assim: Deus usa todas as coisas com um propósito. Deus tem um propósito para cada pessoa. Ei, para mim, para você, eu vim hoje dizer para você, quem sabe, você está com um sentimento de derrota, você está falando que é um derrotado, você está dizendo que está tudo errado, e Deus está dizendo, você não tem noção daquilo que eu estou construindo na tua vida. Isso não é uma derrota, isso é uma construção de uma vitória na tua vida que você nem imagina. Deus tem poder de fazer. Então nós vamos falar hoje sobre verdades sobre vitórias. A primeira verdade que você precisa saber é reconhecer os nossos fracassos e sucessos na caminhada da vida. Se eu quero saber sobre verdades sobre vitória, muitas vezes, olha aí, o que está escrito aí, gente? Muitas vezes reconhecer nossos fracassos nos ajuda a determinar outras vitórias. Porque o segredo de continuar acertando é errar menos. Você quer verdade sobre vitória? Quem sabe você está focando em um fracasso, quando na verdade Deus está mostrando para você que reconhecer um fracasso não é celebrar uma derrota. Reconhecer um fracasso significa uma tentativa que daqui a pouco você vai começar a acertar mais. Gente, quanto mais reconhecemos nossos fracassos, não é celebrar os nossos fracassos, mas é reconhecer que eles existem, nós vamos aperfeiçoar a nossa vida para a gente acertar mais. E, gente, um time que ganha pela unidade dos atletas e não pelos gols que marcam. Um profissional liberal que é muito mais procurado pelo cumprimento de prazos, pela honestidade, não pelo valor, pela quantidade que ele vende. E, gente, quem sabe uma empresa que contém um percentual de fidelidade dos clientes, não pelo volume de venda. E, gente, quantas vezes a gente olha pequenos fracassos e a gente não percebe que através dele, eu e você, nós vamos estar construindo coisas maravilhosas. Mas também percebam uma coisa, escuta aqui para mim, nem sempre o sucesso de hoje garante o sucesso de amanhã. Todo sucesso meu consome alguma coisa. E pode ser que hoje você esteja só vendo teu sucesso e dizendo que isso é uma vitória, mas pode ser que o sucesso esteja consumindo uma coisa que você não tem percebido. Sucesso tem encoberto uma coisa que você não tem percebido. Não seria isso, gente, que aconteceu com o rei Davi? Pode ser que você não tenha muito conhecimento da Bíblia. E quem foi Davi, pastor? Davi foi um rei maravilhoso, um rei incrível, teve sucesso. Ei, gente, quantas guerras, quantas conquistas. Uma história maravilhosa que você sabe sobre Davi. Ele derrotou Golias, mas foi só Golias, ele derrotou vários gigantes. Mas interessante, os sucessos, as vitórias de Davi estavam encobrindo uma coisa que ele tinha no caráter dele. E aí eu não quero apontar o pecado de Davi. E, gente, às vezes eu estou vendo só sucesso e estou dizendo, estou sendo vitorioso.
mas pode ser que o meu sucesso esteja consumindo algo no meu coração que eu não saiba, que eu não estou sabendo. E aí aonde mora, aí aonde eu e você, a gente precisa parar e dizer assim, o que é que eu estou chamando de sucesso, que amanhã vai ter problema? E o que é que eu estou chamando de fracasso, que amanhã vai ser uma construção para a tua vitória? Está percebendo? Ei, como é que eu reconheço isso? Gente, no coração. No coração. Gente, as nossas vitórias estão no nosso coração. Muitos, a questão nossa sobre vitória não é apontar e só falar de fracasso e só falar de sucesso, mas observar as duas coisas e principalmente o que é que elas estão fazendo no meu e no seu coração. A verdadeira vitória está no coração, a verdadeira vitória vem do coração, a verdadeira vitória está presente no coração. Ei, verdade sobre vitória não é só celebrar o sucesso, não é só celebrar os fracassos, mas é perceber o que é que eles estão fazendo na minha vida. Quem sabe você está se achando um fracassado quando Deus está dizendo assim, você não sabe o que eu estou construindo no teu coração, no teu coração. Ei, Deus está construindo coisas maravilhosas, perdas que o mundo está dizendo que você teve, perdas que o mundo está dizendo que você aconteceu, você perdeu, você não perdeu não, Deus está construindo algo no teu coração, algo que você de repente hoje está dizendo, eu fracassei, Deus está dizendo, mas isso eu vou tirar algo para a tua vida que você nem vai imaginar o que é que eu vou construir. Ei, Deus é capaz de fazer com que uma pessoa vendida se torne um rei, um prisioneiro se torne um rei. Eu não sei o que é que Deus faz, mas Deus pode fazer de um gago. Ei, Deus pode fazer de uma pessoa que matou outra, no caso de Moisés, transformar nele numa pessoa que teve um encontro e falava com Deus face a face. Eu não sei como é que Deus faz, mas Deus pega um perseguidor da igreja e transforma essa pessoa, esse perseguidor, numa pessoa que vai defender a mesma mensagem que condenava. Ei, eu não sei como é que Deus faz, como é que Deus pega um homem que nega ele, como é que Deus pega um pescador, uma pessoa que negou Jesus e o transforma em um dos líderes da igreja maravilhosa. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Ah, meu irmão, o que estão chamando de derrota, o que estão dizendo para você, você perdeu, não tem mais jeito. Deus está dizendo, eu estou construindo no teu coração, eu estou construindo fé, eu estou construindo ânimo, eu estou construindo experiência, eu estou construindo algo muito maior na tua vida. Não é derrota, Deus está construindo vitória na tua vida, Deus está construindo algo no teu coração. Verdades sobre vitórias, que Deus não nos olha como perfeitos. Quando a gente fala sobre vitória, ei, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu sou uma pessoa imperfeita, porque eu sou imperfeito, E gente, nossa medição sobre vitória não se dá pelo sucesso ou pelos nossos fracassos, mas também nós somos medidos pelo aquilo que temos no nosso coração. Muitas vezes nossos erros estão demonstrando o número das nossas tentativas. Quando eu olho sobre vitórias, eu vou perceber que é justamente os improváveis. Nunca se ache tão perfeito que não precise da graça de Deus. E nunca se ache tão imperfeito que a graça de Deus não lhe alcance. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, não é pela força, não é pela violência, mas pelo meu Espírito. Quando eu olho vitórias, eu vou perceber que fracassos constituem sim, às vezes os meus fracassos podem estar trabalhando algo no meu coração. Deus está quebrando
do meu coração, pode ser que sucesso, Deus esteja trabalhando também no meu coração para uma grande vitória, mas eu vejo, gente, que verdades sobre vitórias, e tem determinadas vitórias que acontecem sobre pessoas imperfeitas. Portanto, para sermos vitoriosos, a condição de perfeição deve ser esquecida. Somos vitoriosos, mesmo sendo imperfeito. Ei, você é imperfeito, você é um candidato para viver sobre vitória. Você é imperfeito, você é um candidato para viver sobre vitória. Você é imperfeito, celebre, a graça de Deus vai ser sobre a sua vida. Eu percebo quando a gente fala sobre vitórias do ponto de vista de Deus, vitórias sobre a palavra de Deus, vitória do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo, foram pessoas imperfeitas, foram os improváveis que experimentaram vitórias maravilhosas. Se eles experimentaram, eu e você somos candidatos para viver em vitória, eu e você somos candidatos para viver na vitória do ponto de vista de Deus. Verdades sobre vitórias, que nossa visão de vitória está muitas vezes distorcida. Muitas vezes a nossa visão sobre vitória está distorcida. Lucas capítulo 10, versos 17 a 24. O contexto de Lucas 10, Jesus envia os seus discípulos, e eles saem para pregar o evangelho, e aí ele diz, olha, vocês expulsem demônio, curem enfermos, Deus fala um bocado de coisa, Jesus dá várias instruções, e aí eles voltam, mortos de felizes, falaram muita coisa maravilhosa, tal, o contexto é esse, e aí quando eles vão dar o relatório para Jesus em Lucas 10, 17 a 24, eles começam a falar, e eu quero especificamente o verso 24, diz assim, ei, não se alegre porque vocês expulsaram o demônio, não se alegre porque vocês oraram e as pessoas foram curadas, não se alegre por causa disso, alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Que vitórias mais importantes do que a vitória sobre o pecado? Será que muitas vezes você está valorizando a vitória exterior, quando Deus está dizendo assim, parabéns, porque você perdoou. Ninguém viu, mas Deus viu. Quem sabe você tem um sentimento, pode ser que não seja você, mas quem sabe você nem celebra o fato de você ter vencido sobre um pecado. Ninguém viu, mas Deus está dizendo assim, você é um vitorioso. Quem sabe, vitórias particulares, vitórias dentro de um quarto, vitórias com teu filho, vitórias com tua esposa, vitórias dentro da tua empresa, vitórias quando ninguém vê, vitórias de transformações que só você sabe, ninguém percebe. E gente, quantas vezes a nossa visão de vitória está distorcida. A gente celebra o que o mundo celebra, a gente celebra o que os outros celebram, a gente celebra ganhos, a gente celebra acréscimos, a gente celebra promoção. É importante sim, sim é importante, sim é importante. Ei, mas isso não quer dizer que sejam vitórias. Eu me lembro que eu, casado, no início do meu casamento, nós tínhamos já 2 filhos, e numa tarde eu fui demitido. E foi muito triste a forma como fui demitido. Houve um corte na empresa. Naquele momento, né, o mundo estava passando por uma crise muito grande. Eu trabalhava numa multinacional e a gente recebia recursos do exterior, e eu sei que os recursos diminuíram. Nós tivemos que fazer ali, a empresa teve que fazer uma redução, e dentro dessa redução eu fui demitido. Peguei minhas coisas, entrei no carro e chorei como um menino. E nós tínhamos
tínhamos comprado um terreno, ia construir a nossa casa, nós tínhamos sonhos. Deixamos o nosso apartamento alugado, fomos para a casa do meu sogro e minha sogra. Na época, ele dizia assim, olha, deixa a gente passar um tempo aqui enquanto a gente constrói a nossa casa. Sonhos, sonhos, sonhos. E ali, perdi meu emprego. Fracasso, derrota, perda. Ei, do ponto de vista do mundo, sim. Do ponto de vista humano, sim. Eu perdi o emprego, eu perdi o emprego, eu perdi o emprego. Interessante, por causa daquela perda, eu vou botar aqui entre aspas, perda. Eu abri um escritório de contabilidade e o emprego que eu tinha, eu comecei em uma outra função, comecei a ganhar muito mais e comecei a prosperar. E por causa daquele escritório, eu passei a ter muito mais experiência. Por causa daquela experiência, eu pude galgar a outras empresas. E por causa daquela empresa, eu fui para outra empresa. E por causa daquela outra empresa, eu fui para outra empresa. E galguei posições maravilhosas. Mas a minha visão distorcida daquele dia, eu fui derrotado, eu perdi. Quando na verdade a minha visão estava completamente distorcida. Deus estava construindo na minha vida uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ei, será que a sua visão sobre vitória não está distorcida? Será que não está distorcida? Eu me lembro muito bem que eu fiz um concurso, eu era solteiro ainda, fiz um concurso muito difícil, determinada instituição do Estado, e eu fiquei em segundo lugar. Eram vários candidatos, eu fiquei em segundo lugar, e eu nunca fui chamado. Na verdade, passaram 3 pessoas, né? Eu fiquei em segundo lugar. Eu nunca fui chamado. Eu disse assim, segundo lugar, com certeza eu vou ser chamado. Nunca fui chamado. E era uma empresa, era um emprego que me daria estabilidade. Eu fiquei muito frustrado. Mas Deus, eu não sabia, gente, eu não sabia. Ei, quantas vezes é uma vitória no nosso coração que Deus está construindo. Eu falei sobre emprego, né? Mas quem sabe não foi essa situação que começou a construir na minha vida visão, começou a construir na minha vida outros valores, começou a colocar na minha vida ousadia, começou a colocar em mim outras coisas. E gente, tem vitórias que Deus está dando quando a gente dobra o nosso joelho. Ninguém vê, mas Deus vê. Tem vitória na sua vida que ninguém vê, mas Deus está celebrando, porque você disse não ao pecado. Tem vitórias que ninguém vê, mas Deus está celebrando, dizendo, filho, parabéns. Ninguém viu, mas eu vi. Você está obedecendo a minha palavra. Tem vitória que ninguém está vendo, mas Deus está confirmando o teu nome no livro da vida. Tem vitória que ninguém vê, mas Deus está trabalhando o teu caráter. Quem sabe, as pessoas estão dizendo que você é um derrotado, mas Deus está dizendo assim, ei filho, você é filho, você é herdeiro. Ei, ninguém sabe, mas Deus está celebrando coisas maravilhosas que você tem permitido. Eu vim hoje aqui dizer para você, você não é um derrotado, você é um vitorioso. Você não é um derrotado, você é um vitorioso. Você não é um derrotado, você é um vitorioso. Verdades sobre vitória. E finalmente, verdades sobre vitórias. Que não seremos nós, e sim outras gerações que irão usufruir de nossas conquistas. Pode ser que você não esteja vendo, e nunca vai ver, mas serão outras pessoas. Quando a gente lê o livro de Hebreus, eu não vou ler todo o texto, mas no livro de Hebreus fala uma coisa interessante, que muitos heróis da fé, livro de Hebreus capítulo 11, vale a pena você ler. A gente conhece esse texto, quem
Quem é acostumado com a Bíblia e conhece a Bíblia, né? Você pode ser que esteja assistindo o culto, não tenha domínio sobre a palavra de Deus, mas vale a pena você abrir o livro de Hebreus, capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. Nos heróis da fé, ele diz uma coisa interessante, que muitos deles não viram a promessa, muitos deles não experimentaram a promessa, muitos deles oraram pelas promessas, muitos deles lutaram pelas promessas, muitos deles falaram das promessas, mas eles não usufruíram, eles não apalparam, eles não tiveram o prazer de contemplar, mas por causa do exemplo dele, por causa da vida dele, por causa da palavra, por causa do testemunho, eu e você, nós estamos aqui. Será que a morte de Estevão valeu a pena? Será que a morte de João Batista quem foi? Você sabe. E você vê muitas histórias aí, filmes que falam sobre João Batista. Foi decapitado. Será que valeu a pena a morte de João Batista? E gente, será que valeu a pena a morte de Martin Luther King Jr.? Quem sabe o seu sentimento é de perda, mas você não perdeu. Deus, por causa desse ocorrido, por causa desse acontecimento, está fazendo algo na sua vida, que lá na frente, pode ser que não seja você, mas lá na frente muitas pessoas vão colher. Pode ser que a tua lágrima hoje, o teu esforço hoje, a tua busca hoje, a tua oração hoje, não seja você que venha colher, mas seja outras gerações, outras pessoas. Verdade sobre vitória, nem sempre seremos nós. Nem sempre nós iremos usufruir. Mas quem sabe, de repente as pessoas estão dizendo assim, você é um fracassado. Mas na verdade você não é um fracasso. Você não é uma derrota. Você é uma semente para outras gerações. Você é uma semente para outras pessoas. Por exemplo, na minha vida, quantas pessoas investiram, quantas pessoas semearam, quantas pessoas, né? Pode ser que eles não usufruíram, mas lá na eternidade eles vão perceber que a semente que eles plantaram, e eles esperaram colher, quem colheu foi eu, quem colheu foi a minha geração. Quem sabe as orações que eu tenho pedido, as respostas que eu tenho pedido a Deus, Deus está dizendo assim, Costa Neto, não vai ser você que vai colher, vai ser outra geração. Verdades sobre vitória. Gente, que nossas vitórias sejam as que Deus considera como tais. E eu quero terminar mais uma vez o texto que eu li. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo e convencido de que nem morte, ei gente, somos mais que vencedores, ele disse, nem morte, e se ela correr, a morte não vai tirar a vitória da minha vida, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, da vitória de Deus, através do amor dele, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Declaro sobre a sua vida sentimento de vitória. Declaro sobre a sua vida uma visão sobre vitória. Declaro sobre a tua vida alegria, mesmo que o mundo diga vitória, mesmo que o mundo diga assim, o que você está celebrando? Mesmo que o mundo diga a você, está perdendo. Eu oro,
que na perspectiva de Deus seja assim: Deus está construindo coisas maravilhosas na minha vida. Deus está construindo coisas maravilhosas na minha vida. Eu chorei, eu estou no luto, mas Deus construiu coisas na minha vida. Ei, eu quero declarar hoje a bênção de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua família, a bênção de Deus sobre o teu lar, a bênção de Deus no teu coração, a alegria do Senhor, ei, o prazer do Senhor. Ei, embora sob choro, você está dizendo: eu sou vitorioso. Embora o mundo está dizendo perda, você está dizendo: eu tenho ganho, eu tenho ganhado, Deus tem acrescentado na minha vida. Embora o choro, embora a lágrima desça nos seus olhos, embora você olhe, Ele não está mais aqui. Embora você olhe, Ele não está mais aqui. Embora você olhe, ela não está mais aqui. Mas você é vitorioso, porque nem morte, nem morte, nem morte, nem morte, nem morte, nem morte vai separar você do amor de Deus. Porque a eternidade, a cruz, para mim e para você, foi o maior exemplo. O mundo disse: Jesus perdeu. Mas por causa da cruz, eu e você usufruímos a vitória. Que Deus abençoe sua vida. 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 Que Deus abençoe a sua vida.